Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai dar continuidade ao estudo de regra de 3. Dessa vez, a gente vai ver regra de 3 composta. Então, vamos à aula. Agora a gente vai falar sobre regra de 3 composta, né? Que é bem parecida com a regra de 3 simples, né? Foi o conteúdo da aula passada. Vou deixar aqui o vídeo nos cards. E a única diferença é que na regra de 3 composta você não vai lidar com duas grandezas, né? Na simples é que tinha duas grandezas e a gente resolvia. Na composta a gente vai lidar com mais de duas grandezas. Então pode aparecer 3, pode aparecer 4 e assim se resolve, sempre fazendo aí, né, a relação de ser inversa ou direta. O que é que vai acontecer, né? A gente vai apresentar a maneira correta de se resolver, né, por regra de 3 composta. Então vamos logo a esse exemplo aqui, né, de cara, para já aplicar e já ficar sabendo como é que se faz. Uma agência bancária, em uma agência bancária, 2 caixas atendem em média 6 clientes em 10 minutos. Considere que, nesta agência, todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada sempre é mantida. Assim, o tempo médio necessário para que 5 caixas atendam 45 clientes é... Então, a gente tem aqui algumas alternativas, certo? E a gente vai resolver. Então, perceba aí que são 3 grandezas, né? Quais são elas? A quantidade de caixas, ok? A quantidade de clientes e o tempo. Então, tenho 3 grandezas aí, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Número de caixas, número de clientes e o tempo, que é dado em minutos. Então, veja bem. 2 caixas atendem 6 clientes em 10 minutos. Então, já fiz aqui a minha primeira linha. Agora a segunda linha, né? Assim, o tempo médio necessário, ele quer o tempo, x, para que 5 caixas atendam 45 clientes. Pronto. Está montada aí a nossa tabelinha para fazer a relação, né? De que forma a gente vai fazer a relação? Tem 3 grandezas, mas a gente só pode fazer a relação com 2 grandezas, certo? A gente aprendeu isso na regra de 3 simples. O que é que vai acontecer então? Eu vou analisar duas aqui. Obrigatoriamente, analisa a grandeza e que se tem a variável desconhecida. Então, a gente vai analisar a grandeza tempo com alguma das outras duas, certo? No caso, eu vou primeiro analisar a grandeza tempo com a grandeza número de caixas. E essa aqui que eu não vou analisar agora, eu vou considerar o mesmo número de clientes, certo? Ou seja, para a grandeza em que eu não vou analisar, eu não vou considerar, eu só vou considerar apenas que é a mesma quantidade. Então é como se ela não tivesse aqui. Aí você vai analisar as outras duas. Então analisa assim, ó. 2 caixas, né? Leva 10 minutos para atender uma quantidade de clientes aí. 2 caixas leva 10 minutos. Se tiver mais caixas, no caso aqui 5 caixas, você vai ser gasto mais ou menos tempo, né? Pela relação, vai gastar menos, né? Pela lógica, porque se você tem mais caixas para atender uma quantidade de clientes dada, você vai gastar menos tempo. Então, o que é que você tem aqui? Você tem uma relação inversa, né? Enquanto esse aqui aumenta, esse aqui diminui. Então, aqui diminui e aqui aumenta. Então, veja que eu fiz da mesma maneira que se faz lá na regra de 3 simples. Agora, vou analisar isso aqui, ó. Vou analisar a grandeza tempo, porque é sempre com ela, né? Sempre com a grandeza que tem o x, com a grandeza do número de clientes. E eu vou considerar agora o número de caixas o mesmo, certo? Então, faça a relação agora. Agora, detalhe. Se for direta, a gente vai ter que obrigatoriamente colocar a setinha para baixo, porque para
A gente sabe que quando é direta, as setas estão na mesma direção. Se for inversa, a gente vai colocar a setinha para cima, mesmo que esteja diminuindo ou aumentando. Essa ordem agora não vai importar. Essa relação de aumentar ou diminuir só vai servir quando você fizer a primeira vez. Quando fizer a segunda vez ou mais, aí você vai ter que obedecer o sentido da seta, certo? Como assim? Veja agora. 6 clientes, certo? São atendidos em 10 minutos, né? Os caixas conseguem ali, né? No caso, os clientes, eles conseguem ficar ali no caixa por 10 minutos. 6. 45 clientes que são mais, vão gastar mais ou menos tempo, se o número de caixas for o mesmo. Vai gastar mais tempo, né? Pela lógica, se eu tenho mais clientes, então vou gastar mais tempo. Então aqui é uma relação direta, certo? Aqui aumenta, aqui aumenta. Então, como a setinha está para baixo, para indicar que é direta, também para baixo. Pronto, tem a minha relação feita aqui. O que é que a gente vai fazer com isso? Para a regra de 3 composta, para resolver, é simples. Você vai considerar no primeiro membro a razão formada pelos números da grandeza que contém x, ou seja, 10 sobre x, e vai igualar ao produto das outras razões, das grandezas, certo? Vou igualar, então, a multiplicação dessa fração com essa, certo? Detalhe, perceba que uma delas é inversa, né? Essa aqui é inversa, ó. As duas setinhas estão para baixo e essa para cima. Para ficar para baixo, você vai ter que mudar a ordem do número aqui, ó, desses dois números, certo? Mesma coisa lá na regra de 3 simples, né, que a gente mudava a ordem quando ela é inversa. Aqui é inversa, então muda a ordem. Então, vai ficar como? 10 sobre x igual a multiplicação dessas duas frações. 2 quintos? Não, porque é inversa. Vai ficar 5 sobre 2 vezes essa aqui, né, que não muda. 6 sobre 45. Pronto, desse jeito que se resolve a regra de 3, um problema com regra de 3 composta. Agora é só resolver, né? Faz como? Faz 10 sobre x igual... Eu sempre opto em simplificar. Como é multiplicação de frações, obedece àquela simplificação cruzada, né? Ou a simplificação na própria fração. Na própria fração não vou fazer a cruzada. O 5 e o 45 é divisível, ok? Por 5. 5 por 5 é 1, 45 por 5 é 9. E o 2 e o 6 também são divisíveis, né? Por 2. 2 por 2 é 1, 6 por 2 é 3. Aí fica mais simples agora de calcular, né? 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 9 dá 9. Então fica assim, meio por extremos, vou ficar com 3x igual a 90. X é 90 por 3 e, portanto, x é igual a 30. 30 o quê? Minutos, que é o tempo que a gente ia achar, e, portanto, é a letra B, certo? Então, é dessa maneira que se resolve regra de 3 composta. Acredito que a parte mais complicadinha, né, é sempre estabelecer a relação de direta ou inversa. Vamos para um segundo exercício, né? Um segundo exemplo para fixar melhor essa ideia. Então, veja bem. 1.200 kg de gênero alimentício alimenta 50 soldados durante 30 dias. Então, nas mesmas condições para alimentar 70 soldados durante 80 dias, a quantidade de gênero alimentício será de... Mesma coisa, né? Vamos montar aí a nossa tabela, identificando as grandezas, né? As grandezas são o que aqui? Quilograma, né? Massa, no caso, em quilos. O número de soldados e o tempo, que é dado em dias, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, quilos, soldados, dias. Então, temos que 1.200 quilos são alimentados. Dá para alimentar 50 soldados em 30 dias. E agora,
nas mesmas condições para alimentar 70 soldados durante 80 dias, a quantidade de gênero alimentício será, então aqui vai ser X. Montada aí a nossa tabelinha. Vamos analisar. Mesma coisa, né? A grandeza que contém X é quilos, então ela permanece. Eu posso analisar essa com os soldados e considerar o número de dias o mesmo. Então eu não vou considerar aqui, eu vou apagar para não atrapalhar. Faz a relação dos dois, né? 1.200 kg de alimento dá para 50 soldados, certo? Então 50 soldados consomem isso aqui. 70 soldados, eu tenho mais, vai consumir menos ou mais alimentos, né? Menos ou mais alimentos vai consumir mais, né? Logicamente mais. Então essa aqui aumenta, essa aqui também aumenta. Então tenho aí que as duas são diretas, era para cima, pois aumenta. Agora eu vou analisar a quantidade em quilos e dias e considerar a quantidade de soldados o mesmo. Então veja bem, ó, 1.200 quilos dá para 30 dias. 80 dias será mais ou menos quilos de alimentos. No caso, para mais dias será mais alimento. Então, aqui aumenta, aqui também aumenta. Logo, as duas são diretas. Então, nesse problema, se trata de um problema de regra de 3 composta direta. Então, a gente não vai precisar mudar ninguém de posição. Agora resolve, né? Como é que resolve? Bom, quem fica isolado no primeiro membro é essa razão aqui, né? 1.200 sobre x. E no outro membro, a multiplicação desses. Não troca ninguém, porque ninguém aqui, né, não deu um problema de inversa. Então, ficará 50 sobre 70 vezes 30 sobre 80. O melhor disso aqui é que as frações contêm zeros. Então, eu posso anular esse com esse e esse com esse. Ficando mais simples de se resolver, né? Eu vou ficar com 1.200 sobre x igual a 5 vezes 3, que é 15, e 7 vezes 8, que é 56. E a gente vai resolver isso aí, certo? Fazendo aqui meio por extremos, eu vou ficar com 15x igual a 1.200 vezes 56. Eu não multipliquei aqui porque eu sei que esse 1.200 dá para dividir por 15, fica mais simples para mim. 1.200 vezes 56, tudo isso dividido por 15. Claro que você pode multiplicar e depois dividir por 15, vai dar na mesma, né? Mas como eu não estou usando calculadora, eu prefiro usar as simplificações. 120 por 15 vai dar 8, então 1.200 por 15 vai dar 80. Fica 80 vezes 56. Por fim, 80 vezes 56 é 8 vezes 6, 48. 8 vezes 5, 40. Com 4, 44. E o zero na frente. Quantidade de quilos, 4.480 quilos, né? Que seria para a gente aí a nossa letra E, certo? Vamos fazer mais um exemplo. 15 operários realizam determinada tarefa em 8 dias, trabalhando 10 horas por dia. Considerando-se o mesmo ritmo individual, se fossem 10 operários trabalhando 8 horas por dia, o equivalente a 4/5 dessa tarefa seria realizada em... Então veja agora que a gente tem 4 grandezas, né? Já que uma vez a tarefa aqui, quando a gente leu, de início parecia não importar determinada tarefa, então não importava de início, só que essa tarefa é reduzida para 4/5. Então temos aí 4 grandezas. Quais são as grandezas? Número de operários, vou colocar aqui do lado. Operários. O que mais? A tarefa. O número de dias e o número de horas por dia, né? Hora por dia. Pronto. 15 operários, uma tarefa, 8 dias
10 horas por dia. Considerando o mesmo ritmo individual, se 10 operários, 10, trabalham 8 horas por dia, aqui 8, o equivalente a 4/5 dessa tarefa será realizada em... Então, ele quer saber agora a quantidade de dias. Está aí montada a nossa tabelinha, né? Vamos estabelecer a relação de inversa e direta. Então, do mesmo modo, certo? Não se assuste porque tem 4 grandezas agora. A grandeza que contém x é dias, então eu posso analisar ela com qualquer outra, considerando as outras duas invariáveis, certo? Então eu vou analisar dias com operários e esquecer tarefa e horas, né? Vou considerar a mesma quantidade para as duas. Então veja agora, 15 operários conclui essa tarefa, né, em 8 dias. Então 10 operários, que é menos, vão concluir em mais ou menos dias. Logicamente, como você tem menos pessoas para fazer uma tarefa, vai se levar mais tempo, então se leva mais dias. Então, enquanto operários diminui, dias aumenta, inversa, né? Então aqui aumenta e aqui diminui. Agora vou analisar dias com tarefa e esquecer esses dois aqui, ó. Vamos lá, uma tarefa leva 8 dias para ser feita, né? 4/5 de uma tarefa é menos que uma tarefa. Então, logo vai se levar, logicamente, menos tempo, né? Então, menos dias. Então, enquanto uma diminui, a outra também diminui. Uma relação inversa, né? Já que as duas... Inversa não, desculpe. É uma relação direta, já que as duas aí estão diminuindo. Logo, possui a mesma setinha, para indicar que são diretas. Agora eu vou relacionar dias e horas, né? Tendo aí o mesmo número de operários e de tarefa. Então veja bem, leva-se 8 dias trabalhando 10 horas por dia para concluir lá uma tarefa. Se trabalhar menos tempo por dia, vai se levar mais ou menos tempo, mais ou menos dias para concluir. Logicamente, se você reduz o tempo, a carga horária do dia, vai se levar mais dias para fazer. Então, aqui é inversa, né? Enquanto aqui diminui, aqui vai aumentar. Se é inversa, essa já está para cima, então essa fica para baixo. Pronto, temos aí a relação, né? A gente vai precisar trocar de posição operários e horas por dia, né? Os números, na hora que a gente resolver, para ficar com a mesma orientação das setas de tarefas e dias. Então, vamos lá, né? Isolando a razão da grandeza que contém x, vai ficar 8 sobre x, igual multiplicação de todos, trocando aqui, fica 10 sobre 15, vezes aqui continua a mesma razão, e trocando aqui, ficando 8 sobre 10. Ok? Antes de fazer as simplificações necessárias, ou a gente pode fazer já a simplificação necessária, eu queria resolver esse termo do meio aqui, né? Que é 1 sobre 4/5. Aqui do lado, ó. Aplicando, já que é uma divisão, repete a primeira, que é 1, vezes o inverso da segunda, que é 5 sobre 4, o inverso. Resolvendo isso, fica 5 sobre 4. Logo, repetindo, eu vou ter 8 sobre x igual a 10 sobre 15, vezes 5 sobre 4, vezes 8 sobre 10. Trabalhando as simplificações, eu posso cancelar esse 10 com esse, né? Dividindo ambos por 10. 10 por 10, 1. 10 por 10, 1. Eu também posso fazer aqui, ó, o 15 e o 5 por 5. 5 por 5, 1. 15 por 5, 3. E também posso fazer aqui por 4. 4 por 4, 1. 8 por 4, 2. Logo fica mais simples de fazer a multiplicação. Logo teremos 8 sobre x igual a 1 vezes 1 vezes 2 dá 2. 3 vezes 1 vezes 1 dá 3. Agora, meio por extremos, 2x igual a 24. E, portanto, ficamos com 24 por 2, finalizando 12 dias. Teríamos aí a letra C.
ok? Resolvido. É assim então que a gente resolve problemas de regra de três composta. Espero que de alguma maneira eu possa ter ajudado, que vocês consigam fazer exercícios e é isso aí, certo? Até a nossa próxima aula.